Senhoras e senhores, bom dia. Saudações históricas para todos. Aqui é o Rafael Natal, do canal Rafael Natal História para Todos no YouTube. E vamos falar hoje sobre um assunto dentro da filosofia do canal, um assunto que é pouco conhecido, ainda é polêmico, né? Que é a revolta de Jacareacanga. Uma revolta de elementos militares da aeronáutica que aconteceu no ano de 1956. O que acontecia nessa época? O contexto político. Acontecia que o presidente Juscelino Kubitschek, depois de uma eleição difícil, que foi muito contestada, ele assume o poder em março de 1956 e já em fevereiro estoura essa revolta. Por que estourou essa revolta? Além da eleição deles ter sido contestada por não ser a vitória da maioria, havia uma facção militar muito forte, em especial na Marinha e na Aeronáutica, mas também em setores do Exército, que eh, achavam que a eleição de Juscelino Kubitschek representava a vitória do populismo, né? Tudo que ocorria dentro do populismo, a corrupção, a demagogia, ou seja, seria uma continuação do último governo de Getúlio Vargas que os militares tanto combateram, né? Assim, então, estava pronto o caldo de cultura para mais uma revolta militar. O que aconteceu? No dia 11 de fevereiro de 1956, era um sábado de carnaval, dois oficiais da FAB, o Major Haroldo Coimbra Veloso, que é esse que os senhores veem à esquerda, e o capitão aviador José Chaves Lameirão, foram no Parque de Aeronáutica dos Afonsos, onde é, subjugaram lá sentinela, oficial de dia, abriram os paióis de munição, tomaram esse avião que está na foto, um avião semelhante a esse, um Beechcraft AT-11, um avião que se destina a treinamento de bombardeio, de artilheiro de voo e fotógrafos também, e um avião cheio de armas e munições, decolaram rumo ao Brasil Central e foram até o campo de Jacareacanga. Qual era a ideia desses oficiais? É que o ato deles, em protesto lá no Brasil Central, desencadeasse uma série de adesões, né, que talvez não derrubassem o governo, provavelmente não derrubariam o governo, mas colocariam o governo numa situação bastante delicada e forçaria o governo a negociar, então, com os revolucionários o que eles quisessem, né, para diminuir a demagogia do governo, diminuir a corrupção, né? Então, o que aconteceu? Eles decolaram, depois de várias escalas, chegaram até Jacareacanga. Por que Jacareacanga? Porque Jacareacanga foi junto com o aeroporto de Cachimbo, foram dois aeroportos lá no Brasil Central, numa área bastante remota, que haviam sido construídos pelo Major Veloso, que era engenheiro. Então lá ele tinha a devoção de todos os trabalhadores que ainda estavam lá trabalhando em obras, né, no aeroporto de Jacareacanga. A maioria desses trabalhadores eram índios munducurus ou caboclos, seringueiros da região, que tinham muita admiração pelo Major Veloso. Então, aqui, essa notícia de jornal, no início, o assunto foi tratado como um ato puramente disciplinar, né? Mas assim que eles chegaram em Jacareacanga, eles tomaram não só o aeródromo de Jacareacanga, e o interditaram com barris de combustível, mas também com o avião que eles tinham, que dava muita mobilidade a eles, foram para outros aeroportos ao longo do rio Tapajós, especialmente Itaituba
onde havia trabalhadores também favoráveis ao Major Veloso, Belterra e o mais importante de todos, o aeroporto de Santarém, um aeroporto muito importante que era escala praticamente obrigatória em todos os voos entre Belém e Manaus. Belém e Manaus é bem longe, não é perto, como alguns podem pensar. A distância de Belém a Manaus é a mesma distância de Belém ao Rio de Janeiro. Então é muito longe. Dificilmente algum avião poderia ir até lá, até Manaus, sem fazer uma escala em Santarém. Então eles interditam todas as pistas, né? Como eu já falei, inicialmente o assunto foi tratado de forma puramente disciplinar, mas a tomada de Santarém muda o cenário. A tomada de Santarém muda o cenário e faz com que o governo resolva tomar providências enérgicas. Os ministros militares se reuniram e resolveram tomar providências para recuperar esses aeródromos. Então, a primeira coisa que o, o então Ministério da Aeronáutica faz é despachar destacamentos de infantaria da aeronáutica e também do Exército para conquistar os aeródromos da região, os mais importantes, em especial Porto Velho e Guajará-Mirim, que eram aeroportos grandes, com pistas grandes. O comando-geral das forças que iriam reprimir essa revolta é atribuído ao então comandante da primeira zona aérea, que hoje seria primeiro Comando Aéreo Regional. O comandante era o brigadeiro Alves Cabral, um oficial muito conceituado dentro da força. Da mesma forma, de Belém manda-se até Santarém um destacamento de infantaria da aeronáutica, comandado pelo major aviador Veloso, que era muito amigo. Desculpe, não é o major aviador Veloso. É o major aviador Paulo Vitor. O major aviador Paulo Vitor, também engenheiro, era muito amigo de Veloso. Então ele decola com esse C-47, o número 2059, pousa em Santarém. Inicialmente era para reprimir os revoltosos, mas ele resolve se juntar e manda um telegrama para Belém dizendo que se juntou à revolta. A tropa a bordo não, não adere à revolta, nem o copiloto, então eles são considerados presos, assim como também todos os militares da estação rádio de Santarém, da estação rádio de Jacareacanga, são considerados detidos, né, pelo Major Veloso. Bom, mas a tomada de Santarém, que fica aqui, desculpem, aqui é Jacareacanga. Aqui os senhores podem ver que é Jacareacanga. Leem no Brasil para os senhores verem como é isolada a região, né? E aqui, mais uma vez, você pode ver onde está Jacareacanga, na setinha. É um local bastante, até hoje é bastante isolado. Não tem nem avião comercial para lá. Só se chega lá ou por barco, numa longa viagem de barco, pelo rio Tapajós, ou pela estrada transamazônica, que também é quase uma aventura chegar lá. Muito difícil, né? Belterra não aparece aqui, mas tem Itaituba, no médio Tapajós, aqui, um aeroporto importante. E o mais importante de todos, que era Santarém, né? Como eu já falei, fica na beira do rio Amazonas, às margens do rio Amazonas, perto da confluência com o Tapajós. Então, era um local muito estratégico. Aqui os senhores podem ver à direita o Major Veloso, à esquerda o Major Paulo Vitor e no meio um indígena Munducuru, que eram os, entre aspas, soldados do Major Veloso. E aqui o avião que eles tomaram, o VIT-59. Então isso mudou a situação estratégica. O governo não sabia exatamente de quantos soldados dispunham. O Major Veloso, soldados entre aspas, que eram os índios e os trabalhadores, que o Major Veloso distribuiu fardas para eles, fardas do exército, fardas da aeronáutica, eles tinham lá alguns estoques de uniformes e distribuíram aos índios, e alguns receberam até, entre aspas, postos, né?
e graduações para operar junto com o Major Veloso. Então, o governo o C-47 dava aos revoltosos uma mobilidade muito grande. E eles não sabiam, os jornais diziam que eram milhares de índios, né? O governo não sabia, não tinha uma inteligência, informações adequadas a respeito. Então, prepara-se uma expedição a comando do brigadeiro Antônio Alves Cabral, como eu já falei, que seria o comandante de todas as forças. Ele cria, então, também um Estado-Maior, que na época se chamava Estado-Maior Misto. A tropa toda chamava-se Destacamento Misto de Operações. Hoje seria Destacamento Conjunto de Operações. Na época era Destacamento Misto, com um Estado-Maior também misto, ou conjunto, né? O brigadeiro Alves Cabral tinha um Estado-Maior composto de oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. E a tropa seria composta também de Exército, Marinha e Aeronáutica. Que tropa seria essa? Então, aqui está a manchete de jornal: partem tropas para Santarém, né? Esse navio que o senhor vê aqui embaixo era um navio do SNAP, Serviço Nacional, desculpem, é Serviço de Navegação da Amazônia e Portos do Pará. Era um navio de transporte de passageiros, mas foi requisitado pelo governo para o transporte de tropas. Então, nesse navio entraram tropas da Aeronáutica, que era basicamente a Companhia de Infantaria de Guarda da Base Aérea de Belém, também do Exército, uma companhia do 26º Batalhão de Caçadores do Exército de Belém e da Marinha, uma companhia também do Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém. Então havia tropas das três forças, né? Essas três companhias formavam, melhor, uma tropa chamada Força de Desembarque. E o comandante da Força de Desembarque era o tenente-coronel aviador Hugo Delaíte, um oficial da Força Aérea Brasileira, que foi encarregado de comandar a Força de Desembarque. Mas não havia só a Força de Desembarque. Do Rio de Janeiro foi mandada uma tropa de 200 paraquedistas, o grupamento de paraquedistas, comandado pelo coronel Silvio Santa Rosa, duas corvetas da Marinha escoltando o presidente Vargas, que eram as corvetas Canané e Cabedelo, e um grupo de aviões da Força Aérea Brasileira. Essa imagem aqui é lá dentro do navio, as armas antiaéreas que o Exército dispôs para se defender de um possível ataque das aeronaves lá dos revoltosos, né, do Major Veloso, já que eles tinham bombas. O Major Veloso mesmo construiu várias bombas lá. Ele era engenheiro, construiu uma bomba lá em Santarém mesmo. Vocês podem ver aqui que à direita tem um soldado de capacete à direita, manga curta, de polícia da aeronáutica. E à esquerda, um soldado que não dá para saber aqui, porque é preto e branco, se ele é fuzileiro naval ou se ele é do exército, mas não é da aeronáutica, porque usa capacete de aço e uniforme diferente. Quais os aviões que a aeronáutica tinha para combater essa rebelião? Os Catalina, que na época ainda eram aviões de patrulha, tinham armamento, podiam levar bombas e tinham metralhadoras, ainda não eram aviões de transporte, eram aviões de patrulha sediados em Belém. O primeiro esquadrão do segundo grupo de aviação em Belém, que hoje é o primeiro ETA, na época ainda era um avião de treinamento de patrulha. Todos os Catalinas da FAB estavam em Belém e serviam para o treinamento de patrulha e como missão subsidiária o transporte nas regiões amazônicas, porque ele era um avião anfíbio, podia pousar na terra e na água. Também B-25 da base aérea de Fortaleza foram designados para efetuar missões de bombardeio. Um detalhe: muitos pilotos em Fortaleza e em outros lugares também se negaram a tripular esses aviões porque não queriam atacar os revoltosos pelos quais eles tinham simpatia. Então, muitos oficiais foram presos. Todos os oficiais que não quiseram tripular aviões para combater os revoltosos foram presos lá na base aérea de Fortaleza. Em outros lugares, mas no Galeão também houve algumas prisões, mas isso aconteceu principalmente em Fortaleza. E, finalmente,
Um avião Beechcraft, também lá do primeiro Comar, foi designado para o avião de comando, né? Seria o posto de comando posto de comando aéreo do brigadeiro Antônio Alves Cabral. Bem, então o que que aconteceu? Nos primeiros dias, em Santarém, os revoltosos ficavam só monitorando o rádio, monitorando as comunicações, etc., né? Até que um dia um Catalina, um B-17 que voava lá, jogava panfletos para eles em Santarém para os revoltosos se renderem. É, uma, uma, uma manhã, um Catalina sobrevoa Santarém e metralha a pista. Logicamente, era uma ação psicológica, né, para desencorajar os rebeldes. Essa foto aqui aparece o Beechcraft dos revoltosos e agachado junto ao canhão, o capitão Lameirão, com uma submetralhadora, respondendo ao fogo do Catalina. Segundo os revoltosos, isso é polêmico, o terminal de passageiros também foi atingido pela metralhadora do Catalina. Os, o- as tropas do governo disseram que não, mas os revoltosos afirmam que sim. Aqui são, essa foto aqui está um pouco desfocada, são os revoltosos, ali o Major Veloso, você pode ver ali no pilar da frente, uma submetralhadora e um outro soldado com um mosquetão Mauser aqui, um fuzil Mauser, se abrigando dos tiros do Catalina. Bem, o que acontece? O governo, para fazer uma pressão psicológica sobre os revoltosos, coloca todas essas manchetes. Santarém será bombardeada, tomada de assalto, último aviso aos rebeldes, né? E os jornais também diziam que os revoltosos tinham milhares de índios munducurus, né? Então havia a ideia de que seria um choque muito grande, né? Mais uma manchete aqui. Santarém será bombardeada, 200 paraquedistas saltarão no campo de pouso, né? O presidente Vargas transportará tropas do exército para Santarém. Então, o que acontece? Havia um medo, né? Tanto da tropa quanto dos revoltosos, desse choque. Inclusive, os repórteres do Cruzeiro e da Manchete, revistas da época, entrevistaram lá vários soldados em Belém que estavam indo para a guerra, né? E se despediram da família, achavam que não podiam voltar. Havia expectativa de um encontro armado muito poderoso, né? Com forças poderosas de ambos os lados, né? Seria uma luta fratricida bastante violenta. Essa era a expectativa de ambos os lados, né? Bem, no dia 22 de fevereiro, quando houve aquele ataque lá do Catalina, à pista de pouso de Santarém, o capitão Lameirão, como fazia todo dia, decolava com o Beechcraft dos revoltosos para fazer um voo de reconhecimento. E ele avistou um navio branco chegando ao porto de Santarém. Ele imaginou que era o, o navio Presidente Vargas que transportava as tropas, mas não era, era o irmão gêmeo, que também era branco do Presidente Vargas, o navio Lopo da Almada, que não levava tropa nenhuma. Mas ele ficou bastante alarmado, posou, falou sobre isso com os demais revoltosos, o capitão, o Major Veloso, desculpa, e o Major Paulo Vitor, e resolveram todos então recuar para Jacareacanga. E, colocaram o pessoal que estava lá nos aviões, deram partida. O C-47 demorou a dar partida porque estava com problema no motor esquerdo, mas conseguiram fazer a partida manual na hélice e foram todos então para Jacareacanga
controlar a resistência lá. Só 2 dias depois é que a força de desembarque chega, a tropa do Coronel Delaíte, né, no navio Presidente Vargas, chega até Santarém, só no dia 24. Imediatamente, assim que chegam, o Coronel Delaíte determina que a tropa embarque em barcaças, seja colocada em barcaças de fundo chato para subir o rio Tapajós e retomar as localidades. A primeira, que ainda estava com alguns revoltosos, era Itaituba. Aqui é uma notícia de jornal que fala sobre o alarme, a situação de alarme que estava a população de Santarém, por causa das notícias, né, da Grande Guerra. As pessoas foram embora desculpem, de Santarém, foram para o interior, com medo da batalha que iria acontecer. Bem, enquanto isso, então, o Coronel Delaíte, com as tropas a força de desembarque nas barcaças, né, eram tropas mistas, como eu já falei, conjuntas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles vão até Itaituba. Lá em Itaituba, eles descobrem 2 espiões do Major Veloso que tinham ido a Itaituba buscar gasolina. Por que gasolina? O Major Veloso tinha um plano nesse local aqui que os senhores estão vendo na foto, são as cachoeiras do Tapajós, ficam perto de uma localidade chamada São Luís do Tapajós. Então aqui ele colocaria gasolina, né, e qualquer tropa, qualquer barcaça que tentasse transpor, encontraria um mar, ele até atearia fogo à gasolina e seria um mar de chamas que iria matar a tropa legalista ou impedir a progressão. A ideia não era matar, era impedir a progressão deles até Jacareacanga, de impedir, dificultar ou atrasar, né? Então, o Major Veloso estava em São Luís do Tapajós, enquanto que o Major Paulo Vitor e o Capitão Lameirão, com as aeronaves, estavam de volta a Jacareacanga. Em Itaituba, quando o Major Delaíte subiu o rio durante a noite inteira, ele chega dia 25 em São Luís do Tapajós, em Itaituba, desculpem, e descobre, por ter capturado esses espiões do Major Veloso, que o Major Veloso estaria em São Luís do Tapajós. Eles embarcam nas barcaças novamente, um grupo, não todo mundo, um grupo, né, de cerca de 40 homens, embarca e vai nas barcaças até São Luís do Tapajós. Esse grupo era principalmente de infantaria da aeronáutica, tinha tropas de outras forças também. Em São Luís do Tapajós, então, eles desembarcam e progridem no meio da mata até a localidade de São Luís do Tapajós, onde estaria o Major Veloso. Só que o Major Veloso já tinha fugido para uma outra localidade, foi alertado e fugiu para uma outra localidade chamada Paranamirim. Mas havia forças deles em São Luís do Tapajós. Aqui, mais é, recorte de jornal da época, né? E as ameaças do governo, o campo de Jacareca será arrasado e os rebeldes serão perseguidos no mato. E o Globo falava também, dispostos agora a resistir em Jacareacanga, os rebeldes já tinham saído de Santarém, né? Bem, em São Luís do Tapajós, então, a tropa do Coronel Delaíte chega, depois de desembarcar da barcaça em que estavam, progridem durante cerca de meia hora na selva e chegam até o vilarejo de São Luís do Tapajós. E lá acontece, então, o evento que foi o batismo de fogo da Infantaria da Aeronáutica, a primeira ação de combate, de engajamento em combate, da qual se tem notícia, né? Se há outro, não ficou registrado. Então, eles avançam até o vilarejo, que é esse que os senhores estão vendo. Quando a tropa dos revoltosos vê a tropa do Coronel Leite, começa uma fuzilaria, tiroteio, cerrado de ambos os lados. Nesse tiroteio, um sargento da tropa, sargento Francisco Inácio, também chamado de Francisco Mineiro,
Ele, com uma rajada de metralhadora, mata um dos ajudantes do Major Veloso, que era o Cazuza, ao qual o Major Veloso tinha atribuído a patente de cabo. Então ele era chamado de Cabo Cazuza. É muito polêmico como é que foi essa morte. Há mais de um relato. Há mais de um relato. Depois se descobriu que esse sargento que matou o Cabo Cazuza, eles eram desafetos, tinham uma inimizade pessoal. Então ficou meio estranha essa morte, né? Mas o sargento disse que matou em combate, e assim os demais militares asseveraram, né? Que ele viu, durante o tiroteio, ele teria visto o Cazuza indo lá para pegar uma arma e ele atirou. Então, o sargento Francisco Inácio, esse que está de pé, a figura meio apagada, e a tropa de infantaria da aeronáutica, à esquerda, esse militar que está com a cabeça cortada aí, ele não era da aeronáutica, ele era ou fuzileiro naval ou do exército. Provavelmente era um fuzileiro naval que está usando arma curta. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a infantaria da aeronáutica, que muita gente desconhece a existência. Em 1941, quando foi criado o Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira, foram criadas também inicialmente seis companhias de infantaria de guarda para a, prover a segurança e a defesa dessas bases. Depois, isso foi aumentando, cada OM tinha sua companhia de infantaria de guarda. Mais tarde foi criado também os pelotões de polícia em cada sede de zona aérea, que hoje é Comando Aéreo Regional. Em 1980, o nome de Infantaria de Guarda mudou para Infantaria da Aeronáutica, e assim tem sido até hoje. Na época, era um quadro, totalmente, apesar de ser um quadro combatente pela legislação, era considerado um quadro totalmente secundário, só se chegava até o posto de major. Depois da revolta, ainda em 56, foi criado o posto de tenente-coronel, passou a ser até tenente-coronel. Os senhores podem ver aqui o armamento e equipamento, o fardamento, né? Então tinha tropa de infantaria de guarda e tinha elementos também do pelotão de polícia. À esquerda, você pode ver o soldado, o ex-soldado de primeira classe, escrito polícia. Ele está com capacete de fibra, caque, à esquerda, armado com mosquetão, e à direita um cabo de infantaria da aeronáutica, com o capacete colonial que se usava nessa época, né? Que o pessoal chamava capacete de caçador de borboleta, tá com uma submetralhadora. Então, esse era o armamento à época da infantaria. Eles estão usando equipamento Mills, né? Equipamento britânico, que se usou na FAB até nos anos 70, esse equipamento, bastante antigo já. Aí é uma patrulha levando caboclos revoltosos do Major Veloso presos numa lancha. Aqui, os senhores podem ver o enterro do Cazuza, né? No cemitério de Itaituba. Os senhores podem ver aqui o armamento. À esquerda, o soldado de polícia da aeronáutica leva uma carabina M1. No meio, outro militar, que deve ser um sargento da polícia da aeronáutica, que está usando a submetralhadora INA, que se usou até os anos 70 nas Forças Armadas Brasileiras, essa submetralhadora INA. E à direita também deve ser um sargento portando a submetralhadora INA também. Estavam vigiando o enterro do Cabo Cazuza. Foi a única vítima mortal dessa rebelião. E aqui, à esquerda, o sargento Francisco Mineiro, que foi o que atirou e matou o Cazuza, e à direita, o outro sargento, que foi quem prendeu o Major Veloso. Nós vamos falar agora disso. Bom, então, no dia 28 de fevereiro, é,
A tropa da aeronáutica, o coronel Delaite, recebe um informe de que na cidade de Paranamirim havia um homem que se dizia repórter, alto, louro, de olhos azuis, cuja descrição era do Major Veloso. É mandada uma patrulha para lá, sob o comando do capitão de infantaria Milton Castro, e chegam lá na casa de um tabelião que acolhia o Major Veloso, que foi quem fez a denúncia também, né? É, o Major Veloso, então, é preso e levado até São Luís do Tapajós, onde estava a tropa, e daí ele é levado preso para a base aérea de Belém. Aqui está o momento da prisão do Major Veloso. Ele estava numa cadeira. Ali ao fundo, encostado na parede, está o capitão Milton Castro e à esquerda o sargento que ajudou a prendê-lo. Nas outras fotos, eles estão sendo escoltados para canoa, para uma canoa de um religioso, de onde foram levados para Itaituba e depois Belém. Bem, e lá em Jacareacanga, o brigadeiro Alves Cabral, no dia 28, manda metralhar de novo a pista e avisa que no dia seguinte seria o grande ataque, né, com aeronaves B-25, com bombas, Catalina, os paraquedistas iriam tomar, né? Os paraquedistas, na verdade, eles não puderam saltar em Jacareacanga, por quê? Os índios munducurus, lá aliados do Major Veloso, encheram a pista de estacas pontiagudas. Então, o que aconteceu? Os paraquedistas, no dia 29, pousaram no Rio Tapajós, eram só 45, né, em três Catalinas, só cabia 15 homens em cada Catalina. Então, dos 200 paraquedistas, só 45 chegaram até a pista de pouso. É, o Major Paulo Vitor e o Capitão Lameirão ficaram em dúvida, né, que fazendo não tinham mais contato com o Major Veloso, que estava isolado e depois foi preso, resolveram, então, fugir para a localidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde pediram asilo político. Então, decolaram no C-47, numa jornada longa, sem escalas, até Santa Cruz de la Sierra. Foi considerado uma façanha esse voo, porque esse C-47, não, em princípio, não podia viajar a grandes altitudes, ele tinha a pá fina, né? Eles chamavam de o motor de pá fina, o motor de pá larga é que podia viajar em grandes altitudes, esse não. Mas chegaram até lá, a tropa paraquedista, no mesmo dia 29, desembarcou na beira do rio Tapajós, dos Catalinas, progrediu 6 quilômetros, tomou o aeroporto e também a cidade de Jacareacanga. Isso foi o fim da revolta. Aqui, nessa foto, são os soldados paraquedistas do Exército, já na vila de Jacareacanga, que era uma vila bem humilde, bem isolada. Então, senhores, esse foi o fim da revolta. O Major Veloso foi levado preso para Belém e depois para o Rio de Janeiro, respondeu um inquérito policial militar. Os demais oficiais, junto com um sargento, foram para Santa Cruz de la Sierra, pediram asilo político. Os demais civis lá envolvidos na rebelião foram todos presos em Belém, até que em maio de 56, o presidente Juscelino Kubitschek enviou um projeto de lei de anistia, todos foram anistiados e reintegrados a seus cargos. E assim acabou essa revolta. O brigadeiro Veloso, o Major Veloso, quando foi para a reserva em 64, foi promovido a brigadeiro, depois foi eleito em 66 deputado federal pela Arena. Em 68, ele estava num comício na cidade de Santarém, a base eleitoral dele era Santarém, e foi atingido por um tiro, uma bala perdida, numa briga lá durante o comício. Veio para o Rio de Janeiro, para o Hospital Central da Aeronáutica, onde em 69 ele faleceu de ataque cardíaco em consequência do tiro recebido.
O capitão Lameirão, em 61, pediu reserva como major, para se dedicar a outros empreendimentos. E o major Paulo Vitor, né, teve uma carreira longa e brilhante, chegou até tenente brigadeiro, morreu, faleceu alguns anos atrás. E o brigadeiro Veloso hoje tem sua estátua lá em Cachimbo, campo que ele também ajudou a construir, que se chama, em homenagem a ele, o Campo de Provas Brigadeiro Veloso. Então, senhoras e senhores, é o que nós teríamos a dizer sobre essa revolta de Jacareacanga, que foi um evento que colocou em xeque o governo, né? O governo ficou com muito temor que outros setores militares se juntassem, né? Não aconteceu, as adesões que os revoltosos contaram não aconteceram. Então, o país seguiu em relativa calma até 1959, como houve outra revolta de militares da aeronáutica, a revolta de Jacareacanga, da qual vamos falar num próximo episódio. Então, senhores, eu pediria a todos que é, assistissem o nosso vídeo, este vídeo, deem like, inscrevam-se, compartilhem, comentem com todos, ok? É, o que os senhores acharam e deem sugestões, por favor, deem sugestões ali nos comentários de episódios que os senhores gostariam que a gente contasse aqui, principalmente sobre eventos pouco conhecidos, polêmicos, aos quais não é dada a devida atenção pela história oficial. Então, boa tarde a todos, um grande abraço do Rafael Natal e assistam sempre o nosso História para Todos. Obrigado.